A conta não fecha para o produtor de leite. Custo de produção em R$ 2,20 por litro. Produtor recebendo de R$ 1,85 a R$ 2. Muitos operando no prejuízo. E teve produtor que recebeu nota fiscal com baixa de 8, 10, 14 centavos de janeiro para fevereiro. Enquanto o mercado internacional mostra estabilidade e o leite spot no Brasil, teve 3 negociações seguidas em alta. Explica isso. Inscreva-se no Agro Radar Brasil e deixe seu like agora. E tem mais. O Ministério da Pesca cancelou 76.666 licenças de pescadores em todo o Brasil. Combate a fraudes e irregularidades. Cristina Graemel visitou o show rural e declarou: "Podem contar comigo porque eu sou agro." E o INMET emitiu alerta de chuvas que podem atingir 200 milímetros em algumas regiões do país esta semana. Vou explicar tudo isso. Mas antes, quero reforçar que eu acompanho o mercado e as decisões 24 horas por dia, para trazer a informação e o que realmente impacta o seu bolso, sem enrolação. Se você valoriza esse trabalho de trazer o alerta antes que o prejuízo chegue na sua porteira, apoie o nosso canal. Você pode enviar um valeu demais tocando no botão aqui embaixo do vídeo, ou nos comentários, como está aparecendo aí na sua tela, ou você pode se tornar um membro do canal como está na tela também. O seu apoio fortalece nossa voz e garante que a gente continue aqui, todo santo dia, sendo a voz de quem produz e não tem tempo de ficar vigiando. Voltando. Marcus Tang, presidente da Associação de Produtores de Gado Holandês, a Gadolando, lançou um manifesto que expõe a realidade cruel do setor leiteiro brasileiro. É um movimento de pressão nos preços que já vem acontecendo desde o ano passado. Uma pressão que começou ainda no período de entre-safra, momento em que o produtor deveria estar recebendo mais pelo produto. Mas a situação foi se agravando ao longo de 2025, e 2026 começa com novas pressões sobre os preços. Marcus Tang foi direto. Estamos falando de uma cadeia importantíssima para o Brasil. Não só para o agro, mas para todo o segmento da sociedade. E a atual manifestação é no sentido de questionar essas baixas que não fazem sentido. O pai de Marcos sempre ensinou que você tem que fazer um caixinha no leite de maio a setembro. Porque no verão vai baixar por conta do consumo e outros fatores. Mas o que está acontecendo nesse momento? A gente teve as baixas de novembro, dezembro, janeiro. E agora as reuniões do Consoleite Brasil afora mostram uma estabilidade. Uma pequena reação de centavos. O produtor hoje acompanha as notícias. E o que está acontecendo? O mercado está mostrando estabilidade nas negociações internacionais com um leve aumento. E o leite spot aqui no Brasil teve as últimas 3 negociações em alta. Mesmo diante desse contexto, produtores receberam quinta e sexta-feira notas fiscais com baixas de 8, 10, 14 centavos. A indignação é clara. O manifesto que a Gadolando lançou questiona. Expliquem o porquê. Se há estabilidade no mercado, por que o produtor está recebendo baixa? Já estamos com 5 anos de corda no pescoço. Lembrando, 5 anos de estiagem intercalada com enchente, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, e importações desenfreadas. Marcus Tang não poupou palavras. Parece que estão preocupados em salvar o produtor do Uruguai e da Argentina, e não o nosso brasileiro. Falta vontade política para dar uma freada. Pelo menos uma cota. Nós estamos inundados de leite estrangeiro, e diante desse contexto, já recebemos abaixo do custo de produção, e ainda baixar mais agora de janeiro para fevereiro. Vou traduzir isso em números. Custo de produção: aproximadamente R$ 2,20 por litro. Variável conforme a região e conforme o produtor. Mas o produtor está recebendo R$ 2. Tem gente recebendo R$ 1,85, R$ 1,90. É bem variado. Mas é difícil de entender. A gente entende o mercado, entende o mundo. Mas essa baixa agora, vão ter que explicar como assim. E aqui está o problema estrutural que Marcus Tang destacou. O grande problema é que nós entregamos o leite, nós não vendemos. Quando sai o caminhão leiteiro da propriedade, quando coletou o leite do tanque, o produtor não sabe quanto vai receber por esse litro de leite. Então não está vendendo, está entregando. Você pergunta para o produtor: para quem você vende a soja? Para quem você vende o milho? Para quem você vende o feijão? Para quem você vende o arroz? Mas você pergunta para o produtor de leite: para quem você entrega o leite? É a única atividade no Brasil onde o produtor entrega o produto sem saber o preço que vai receber. E isso precisa mudar. A cadeia tem que se profissionalizar. A cadeia vai ter que ter correção de rumo. Porque parece que não é uma cadeia produtiva, parece que é um sacerdócio. Parece que o produtor de leite não pode ter lucro. Mas ele tem que ter lucro para sobreviver. E parar com a produção de leite é muito difícil. Quem para, dificilmente volta.
Vou te explicar por quê. Uma terneira que nasce em fevereiro só vai produzir alguma coisa em fevereiro ou março de 2028. Nós estamos em 2026. São 2 anos, 24 meses, se criar bem certinha. Então você tem um investimento em rebanho. Não é só aquelas vacas em lactação. Quando para, não é como a soja. Parou um ano, no outro planta de novo. E quando sai uma vaca para o açougue, não é uma vaca que sai. É uma história que sai. Uma matriz muitas vezes construída lá pelo avô, pelo pai, agora terceira, quarta geração tocando. As coisas não são tão simples na atividade leiteira. A atividade tem algumas coisas complicadas. Mas também tem vantagens. 2 ou 3 ordenhas por dia. Remuneração mensal. Mas desde que se receba um pouco mais do que você gasta para produzir. Para poder manter vivo e poder investir. Aliás, os investimentos na pecuária leiteira são altos para você manter sanidade e qualidade. E o produtor é a favor disso. Mas precisa ter retorno. Sem retorno, não dá para continuar. E aqui está o dado que mostra a produtividade do setor. A vaca holandesa registrada oficial em controle leiteiro está acima de 10 mil litros por ano de lactação. São dados bem diferentes do IBGE. O produtor responde rápido quando tem incentivo. No Rio Grande do Sul, de 100 mil produtores passamos para 29 mil. A escala aumentou de 80 a 90 litros por produtor para 450 litros. O consumo recomendado pela Organização Mundial de Saúde é 200 litros de leite por pessoa por ano, incluindo derivados como queijo e outros produtos. Qual é o consumo brasileiro? Estamos em 150, 160 litros. Algumas regiões menos. Então teria capacidade para mais consumo. Mas você pega o Rio Grande do Sul. Só consumimos 30 a 40% do leite produzido aqui. E o que acontece? Já temos um superávit de produção. Problemas no consumo. E a importação cada vez aumentando. Mesmo em janeiro de 2026, com todas as dificuldades que estamos relatando, a importação subiu quase 10%. E os produtos feitos à base de leite em pó, a maioria aqui no Sul, e deve valer para o resto do país, é com leite importado. Marcos Tang foi enfático. Parece que estamos mais preocupados com o produtor do Uruguai e da Argentina do que com o brasileiro. Então o brasileiro que feche as portas. E depois vamos depender dessa importação. É uma questão de soberania, porque há um peso socioeconômico disso. O produtor de leite é uma atividade muito especializada. Quando ele para, o que vai fazer? E tem um dado sobre custos que explica muito. O uruguaio e o argentino trocam os 4 pneus do trator, ou 6 se for preciso, pelo custo que nós trocamos um. O custo Brasil é alto. E não é culpa do produtor. Ele tem que pagar os impostos, pagar tudo certinho. E o produtor é um bom pagador. Ele só quer condições de pagar. Ele não está pedindo perdão de dívidas. Está pedindo renegociação. As soluções urgentes propostas por Marcos Tang são 3. Primeiro, renegociar a dívida do produtor. Segundo, compra de leite pela Conab. Houve aqui, mas é tímida. É produção de um dia ou nem isso. Terceiro, trancar a importação até esclarecer. A longo prazo, venda com contrato, previsibilidade, campanhas de fomento ao consumo. Agora eu vou te mostrar outra notícia que movimentou o setor. O Ministério da Pesca e Aquicultura cancelou 76.666 licenças de pescadores profissionais de todo o Brasil. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira, 10 de fevereiro, e sinaliza atuação estratégica para combater irregularidades e fraudes, assegurando direito ao seguro-defeso. A decisão se baseou no artigo 2º da Portaria MPA 127 de 2023, que estabelece normas, critérios e procedimentos administrativos para o Registro Geral da Atividade Pesqueira, para licenças na modalidade profissional, artesanal e ornamental. A portaria prevê anulação definitiva de inscrição quando o portador não possui comprovação ou não tenha solicitado perícia. Esses 76.666 novos cancelamentos se somam a mais de 300 licenças cassadas em 2025, por atos administrativos, e outras 74 mil extintas através de medida liminar. Segundo o Ministério, desde 2023 técnicos atuam em parceria com Polícia Federal, Ministérios Públicos, INSS e outras instituições governamentais de controle para apuração de indícios e investigações. A relação das licenças canceladas por unidade da Federação está disponibilizada no site do Ministério. E a ministra afirmou: essa decisão é fundamental para proteger a política pública pesqueira de fraudes e irregularidades. Assegurar que recursos destinados aos pescadores profissionais cheguem de fato aos direitos de quem vive da pesca. Agora vem o show rural.
Cristina Graemel, jornalista e uma das profissionais mais reconhecidas da imprensa brasileira, visitou no domingo, 8 de fevereiro, a 38ª edição do Show Rural Coopável, em Cascavel. A feira foi oficialmente aberta com uma missa e segue com programação técnica de 9 a 13 de fevereiro. Cristina relembrou que sua relação com o show rural ganhou significado especial no último ano. Foi candidata a prefeita de Curitiba em 2024 e está em pré-campanha para o Senado, que está completando um ano aqui no Show Rural. Foi justamente na edição de 2025 que começou a intensificar o diálogo com líderes políticos, empresariais e representantes do agronegócio. Ela retornou ao evento em 2026 ao lado do pré-candidato ao governo do Paraná, Sérgio Moro, ambos filiados à União Brasil, e destacou: "Foi aqui que percebi a importância de conversar com o pessoal do agro, com líderes empresariais e produtores rurais. A gente começa a visitar propriedades, empresas e indústrias relacionadas ao setor, e entender as demandas e carências de cada região." No oeste e sudoeste do Paraná, Cristina citou como desafio a demanda energética. Citou o caso de São João, município com cerca de 12 mil habitantes que poderia gerar até 800 novos empregos em uma cooperativa local. Não gera porque, se acionar o terceiro turno, cai a energia da cidade. A matriz energética do Paraná precisa ser estudada. E ao reforçar sua identificação com o setor agropecuário, Cristina Graemel afirmou: "Podem contar comigo, porque eu sou agro." É um posicionamento político claro em ano de pré-campanha. E mostra que o agronegócio está no centro do debate político paranaense. Agora eu vou te mostrar o alerta climático que o INMET emitiu. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê que chuvas podem atingir 200 milímetros em algumas regiões do país esta semana. Entre os dias 8 e 10 de fevereiro de 2026, a previsão indica volumes elevados de chuva em áreas do centro-oeste, norte e sul do Brasil. O centro-oeste concentra os maiores volumes de chuva. Na região centro-oeste, a previsão aponta chuvas em grande parte de Mato Grosso e no sudoeste de Goiás, com acumulados em torno de 150 milímetros em uma semana, podendo até passar de 200 milímetros em áreas pontuais. As precipitações devem se concentrar entre os dias 8 e 10 em Goiás, e entre os dias 11 e 14 no norte de Mato Grosso. No norte, até o dia 14 de fevereiro, volumes de chuva devem variar entre 100 milímetros e 150 milímetros em até 5 dias. Com destaque para o centro-sul do Pará e o oeste do Amazonas, principalmente entre os dias 9 e 13 de fevereiro. No Nordeste, as chuvas devem ficar restritas principalmente ao extremo oeste do Maranhão e do Piauí. No Sudeste, a previsão indica acumulados médios de 50 milímetros em 7 dias, podendo alcançar entre 100 milímetros e 150 milímetros no Norte e no Nordeste de Minas Gerais, especialmente entre os dias 9 e 10 de fevereiro. Entre os dias 13 e 16, a tendência é de redução das chuvas em áreas do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo. Na região sul, as condições previstas são de chuvas fortes desde o dia 9, com maior intensidade para o oeste. A partir do dia 12, a entrada de nova frente fria provoca chuva no Rio Grande do Sul, avançando para Santa Catarina e Paraná ao longo dos dias seguintes. Os maiores acumulados são esperados entre os dias 8 e 15, com destaque para Santa Catarina. Sobre as temperaturas, a partir do dia 10 de fevereiro, há atuação de frentes frias que podem fazer as temperaturas variarem até 14 a 18 graus no interior, especialmente no nordeste de Santa Catarina. Em contrapartida, áreas do centro-oeste e do sudeste devem registrar altas nas temperaturas no início da semana, com valores entre 35 e 38 graus em partes de Mato Grosso e Goiás. Eu quero saber de você. Você produz leite e está enfrentando essa pressão nos preços? Está recebendo abaixo do custo de produção? Se você é pescador profissional, foi afetado pelo cancelamento de licenças? E na sua região, as chuvas previstas vão ajudar ou atrapalhar a colheita? Deixa nos comentários sua situação. O que fica claro é que 10 de fevereiro de 2026 trouxe alertas importantes para múltiplos setores. A conta não fecha para o produtor de leite. Custo de R$ 2,20, recebendo R$ 1,85 a R$ 2. 5 anos de corda no pescoço. Importações desenfreadas. Ministério da Pesca cancelou 76.666 licenças. Cristina Graemel no Show Rural. Podem contar comigo. Sou agro. E alerta de 200 milímetros de chuva. Se você chegou até aqui, inscreve no Agro Radar Brasil, ativa as notificações e compartilha esse vídeo com outros produtores. A crise no leite é real. O combate a fraudes na pesca está em andamento. A política se movimenta no agro.
E o clima exige atenção. Quem tem informação toma decisões melhores. Até a próxima análise.